No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Cramzor. Eu já fiz aqui alguns vídeos sobre o processo, de gravidez, de pré-natal, até já fiz assim de parto com as coisas que eu já descobri sobre o parto. Mas uma coisa que eu até tinha deixado pendente, não falei muito, era sobre o serviço de Cramzor, que é um serviço de pós-parto, vamos dizer assim, que era algo que no checklist que eu comentei nesse vídeo sobre o pré-natal principalmente, uma coisa que está no checklist é você contratar o serviço de Cramzor e marcar uma visita, que eles vêm fazer uma visita na sua casa. Mas como eu corri atrás disso, mas não estava assim entendendo muito bem como funcionava, deixei para... esperei ter essa visita para poder fazer esse vídeo e explicar melhor o que é esse serviço, que é uma coisa muito interessante. Então, mesmo que você ainda não tenha filho, mas está interessado, tem planos de no futuro, quem sabe, ter filho, é importante entender porque o sistema de saúde da Holanda é muito diferente. Acho que nessa parte também do parto é bem diferente em vários aspectos, e o serviço da Cramzor é uma coisa que me surpreendeu bastante, até o existir e a forma como mas é bem necessário e bem importante, é isso que eu vim explicar melhor nesse vídeo, que complementa um pouco as coisas que eu descobri sobre parto. Como eu falei no vídeo sobre parto, para quem não viu, vou dar um pequeno spoiler, que é uma parte da história. Aqui na Holanda, é muito comum a hora que você... se você tiver um parto normal, sem intercorrências, tudo funcionando bem, você pode até escolher ter o parto no hospital, você vai ter o parto no hospital, mas assim, horas depois, coisa assim, de 2 horas depois, 3 horas depois, você já tá de alta e vai para casa. Então assim, a missão do hospital na Holanda, da maternidade na Holanda, mais especificamente, é manter você no hospital o mínimo necessário. E aí, a brasileira, que vem de um sistema completamente diferente, que até quando tudo vai bem você fica pelo menos 2 dias no hospital, não vou dizer que eu entrei em pânico, que é uma coisa que eu já vim estudando há algum tempo, mas que eu também já fui me adaptando, morando quase 4 anos na Holanda, eu tive tempo a me adaptar e pensar diferente, me adaptar a uma nova cultura, mas era uma coisa que eu ficava preocupada como que ia ser todo esse rolê de parir e sair correndo do hospital e para casa. E o Cramzor especialmente era uma coisa que não estava claro, porque eu lendo, eu entendi, mas eu estava assim, será que é isso mesmo que eu estou entendendo, E meu namorado, que é holandês, mas nunca teve filho, nunca engravidou, nunca passou por nada disso, não tem assim um parente muito próximo que ele tenha acompanhado, sei lá, um irmão, uma irmã, alguém assim que ele tenha acompanhado isso para entender um pouco como é também, não sabia, estava tão perdido quanto eu. Até que a gente teve a famosa tal da visita, que é uma coisa que precisa acontecer em acho que até a 26ª semana. A gente recebeu essa visita já tem algumas semanas, mas foi mais ou menos por aí que a gente recebeu essa visita, lá pela 24ª semana, acredito eu, de gravidez. Aí ficou bem claro para mim como que é esse serviço. Então assim, primeiro de tudo, eles marcam uma visita. Você pode ir no escritório da empresa, Você escolhe o serviço de Cramzor, tem várias empresas que oferecem o serviço, e você pode realmente ou pegar indicação com alguém, ou jogar no Google Maps e procurar, ler as resenhas, enfim, e escolher. A gente escolheu uma que foi indicada pela nossa, lá pela Verloos, quando a gente faz o nosso pré-natal, que é na verdade uma empresa junto com elas, e a gente achou que era mais fácil, e também lendo as reviews eram muito boas, assim, eles eram muito bem avaliados, então a gente resolveu escolher esse serviço por esse motivo. E aí você se inscreve, que você entra lá no site, se inscreve, preenche formulário, aquelas coisas normais, e um belo dia vão te ligar e marcar essa visita. Você pode ir no escritório deles, mas eles preferencialmente vêm na sua casa aí, Vim na minha casa muito mais fácil do que eu ter que ir até lá, ainda mais grávida. Aconteceu essa visita que eles vieram em casa, que é até algo para... Não que eles inspecionaram minha casa, eles não inspecionaram. Ela, na verdade, era uma moça, Ela não inspecionou minha casa, não ficou andando na minha casa olhando tudo, mas para ter, assim, uma noção de quão grande é a casa, quão organizada ou desorganizada é a casa. Então, no nosso caso, ela notou lá que a gente tem 2 cachorros, até para quando, forem designar quem é que vai vir me auxiliar, já ter isso em mente, que tem 2 cachorros na casa. Então, não pode ser uma pessoa que tem medo de cachorro, não pode ser uma pessoa que odeia cachorro, tem que ser uma pessoa que minimamente lide com cachorro. É um detalhe? É um detalhe, mas é importante para o desenvolvimento do trabalho delas. E aí fez várias perguntas pra gente e explicou como é o serviço. Então, o serviço de Cramzor, até nesse meio tempo entre
o vídeo do pré-natal e hoje, eu fui ouvindo muito mais essa palavra Kram, em Kramzorg, em Kramtiden, que na verdade Kram quer dizer assim, o pós-parto. Uma outra palavra que apareceu é o tal do Krampaket, que é um paquete pós-parto. Na verdade, um paquete, eu não consigo falar mais pacote em português, é só paquete que vem na minha cabeça. Mas enfim, é um pacote de necessidade, de coisas que você precisa para a hora do parto e para o pós-parto. Eu fui entendendo que essa palavra, tudo que tem a ver com Kram, quer dizer pós-parto, quer se referir de alguma maneira ao parto e ao pós-parto. E o Kramzor é um serviço basicamente de pós-parto. O serviço está incluso no convênio de saúde, tem que ver no convênio de cada um o quanto está incluso, porque tem uma cobertura assim, tipo mínima, básica, que é bem mínima, mas dependendo do plano que você escolheu quando contratou o plano de saúde, pode ser que cubra um pouco mais. De qualquer forma, é um serviço que é subsidiado pelo governo, pelo plano de saúde, então assim, o valor da que a gente contratou, lógico, tem que ver na sua região, tem que ver a empresa que você vai contratar, não sei se é um preço tabelado, não sei se é um preço por região, não sei como que é, mas aqui em Groningen era 4 euros e alguma coisa por hora. 4 euros, pensando que o salário mínimo holandês é 11 euros por hora, 4 euros é bem relativamente pouco, principalmente para o que elas fazem. Então nessa visita ela explicou que ela vai estar presente, né? Não ela pessoalmente, mas vão decidir ainda na época do parto quem é que vai me acompanhar, mas o serviço de Kramzor vai estar presente, principalmente na hora, né, no pós-parto. Então ela até pediu permissão e perguntou se elas poderiam acompanhar o parto, né, o momento do parto. Elas podem até acompanhar, mas isso, pelo que eu entendi, é meio opcional e depende da disponibilidade delas. Mas assim que eu saí da maternidade, né, saí lá do hospital, tive um neném, deu tudo certo, ou mesmo que não tenha dado tudo certo, que tenha feito uma cesariana, que tenha tido problemas e até ficado uns dias no hospital. Momento que eu saí do hospital, esta pessoa que vai ser designada ainda, quem exatamente vai ser da equipe delas, que é uma equipe de pessoas, vai me encontrar aqui na porta de casa, vai chegar junto comigo do hospital, né? Não vai me buscar no hospital, mas eu vou chegar, ela vai estar aqui me esperando. Por quê? Porque ela, junto com a parteira, que é outra coisa que eu também fui entender nessa visita, elas são responsáveis e acompanham esse meu, não o deslocamento em si dentro do carro, mas essa mudança de ambiente, vamos chamar assim, acho que é melhor, de sair do hospital, ter alta do hospital e chegar em casa e ser acomodada em casa. Então elas vão me ajudar a me acomodar em casa, ajudar, por exemplo, a arrumar minha cama, porque o que é o tal do Krampaket? É uma caixa que alguns convênios também tem que verificar no convênio. Alguns convênios, dependendo do que você contratou, já inclui essa caixa de graça, então você só tem que solicitar para o convênio. Outras você tem que comprar a parte, que foi o meu caso. No meu caso, eu comprei uma caixa de 29 euros. Tem caixas mais caras, tem mais baratas. A minha não era mais barata, mas também muito longe de ser mais cara. Tinha umas de 50 euros, com produtos mais duráveis, com produtos ecologicamente corretos. Enfim, tem várias linhas de caixa de Kramzor. Então, o que tem nessa caixa? Tem tudo que você vai precisar para o parto. Então, tem desde protetor de colchão para você colocar na cama, essa caixa você precisa ter, independente se você vai ter o parto em casa, se você escolheu ter o parto em casa, que é uma escolha e é uma possibilidade também, ou se você resolver ter o parto no hospital, igualmente você vai pegar esta caixa e levar para o hospital junto com você a hora que você for parir. Então tem desde protetor de colchão, absorventes específicos para o pós-parto, bandagens básicas, assim, tipo aquelas fitas, não é durex, né? Esqueci como é que chama, gente. Esparadrapo. Todas essas coisas, assim, tem um pacote de gás, um pacote de algodão, esparadrapo para fazer qualquer curativo que precisar fazer. Tem um negócio para colocar no cordão do bebê, no umbigo do bebê quando ele nasce. Eles não põem um negócio para pinçar, né? Corta o cordão umbilical e põe um negócio para pinçar no umbigo do bebê, que fica ali protegendo para fechar ele, não deixar entrar bactérias, coisas. Inclusive isso vem nessa caixa que é a tal do Krampaket, que é a caixa do pós-parto, caixa do parto pós-parto. Por quê? Porque isso não é disponibilizado para o hospital. Mesmo que você escolha parir no hospital, vá parir no hospital, essas coisas não são disponibilizadas pelo hospital. Então você meio que é obrigatório, né? Porque se você não tiver, como é que você vai fazer se o hospital não disponibiliza?
Talvez o hospital, né, numa emergência, as pessoas que não se organizam, que não olham as coisas com antecedência, sempre deve ter um louco assim. Eles até devem ter uma caixa dessa lá, mas que eles devem enfiar muito a faca, porque eu acho que não é o que eles querem que você use algo do hospital nesse sentido. E eu vi até uma história que não sei se é fato, mas de que o hospital antes tinha essas coisas e cobrava, e tinha sempre uma briga entre o plano de saúde e o hospital em relação a custo, e por isso, em algum momento da história, isso foi separado, e até pela possibilidade também da pessoa ter o parto em casa, precisa dessas coisas em casa. No hospital é fácil já essas coisas, mas em casa. Então foi por vários motivos separado, e você tem que adquirir esse pacote e ter ele com você 3 meses antes do parto, porque terceiro trimestre a coisa pode ficar louca em qualquer momento, né, minha gente? Então tem que ser prevenido. Eu já, inclusive, já pedi a minha logo, já deixar isso resolvido, uma coisa a menos para eu pensar. Mas como eu estava dizendo, no momento que eu saí do hospital, tanto a Verloscundre, que é a parteira que acompanhou o meu pré-natal, fez meu pré-natal, né, a gravidez inteira, quanto a Cramsor vão estar me esperando aqui em casa para me ajudar a me acomodar. Então, pegar uma parte desse cram paquete que eu não vou usar no hospital, vou usar em casa, porque se eu vou ficar horas no hospital, se Deus quiser, vou ser uma boa parideira e vai se dar tudo certo, e eu não vou ficar muito no hospital. Então, precisa também ter essas coisas em casa, precisa botar esse protetor de colchão na cama para evitar um problema, né, um vazamento, não sei o quê. As primeiras instruções das coisas, que no normal, no Brasil, a gente tem as enfermeiras ali ajudando, dando algumas dicas, fazendo algumas coisas. Eu vou ter isso via Verloscundre, que vai, na verdade, fazer um handover para essa Cramsor, que também é uma pessoa que não estudou como a Verloscundre, que é Verloscundre, como eu falei no vídeo do pré-natal, é um curso de bacharelado de 4 anos. A Cramsor é uma coisa menos especializada, porque é uma coisa mais assim, um auxílio no pós-parto, não é o acompanhamento do pré-natal com doenças, com intercorrências, com várias coisas. Mas também é uma pessoa que tem uma especialização nisso para poder também assistir as recém-paridas, né? Nesse momento que eles chamam de Cramtide, que é o pós-parto. Então, elas vão estar aqui para me auxiliar neste momento, principalmente a Cramsor. O Verloscundre faz um handover, não lembro como fala handover em português, mas enfim, faz um repasse para a Cramsor, e essa Cramsor vai me acompanhar por 8 dias. Aí é que entra a história do pacote que você tem que fazer, que a gente ainda não decidiu, mas que você pode escolher um pacote mínimo. No caso da empresa que a gente contratou, que a gente ainda, né, não sei se todas as empresas oferecem o mesmo tanto, mas você pode escolher entre um pacote que eles chamam de mínimo, que acho que é 3 horas por dia, por 8 dias. Então todo dia ela vai vir, vai passar um tempinho aqui comigo, vai me ajudar em coisas do tipo, ajudar um pouco, meio que ser assim, como se fosse um coach, não é exatamente um coach, mas ajudar um pouco nas coisas de amamentação, de cuidar do bebê, de ver como eu estou. Se ela notar que alguma coisa está saindo do normal, ela vai entrar em contato, né, ou me aconselhar a entrar em contato com a Verloscundre. Mesmo o bebê também, ver se está tudo bem. Coisas básicas, né, não são coisas avançadas, problemas graves, mas coisas básicas desse pós-parto, desses dias logo após o parto, ela que vai acompanhar e que vai me auxiliar. Mas nesse tempo, né, nesse pacote bem básico, que acho que eram 3 horas, se eu não estou enganada, o foco dela, qualquer pacote, né, que na verdade eles têm, o que a gente contratou tem 2, o foco é sempre eu e o bebê. Então, por exemplo, ela pode também fazer coisas como uma babá, tipo, eu queria tomar um banho, posso tomar um banho? Acabei de, sei lá, amamentar, e ela fica cuidando do bebê para mim enquanto eu tomo banho, dentro do horário de trabalho dessas 3 horas que ela tem por dia, por exemplo. É outra coisa que eles podem fazer. E se sobrar tempo, se tiver tudo correndo muito bem, sobrar tempo, e eu, por exemplo, for receber uma visita, ela pode servir, fazer um café para as visitas. Ela pode, inclusive, dar uma limpada organizada na casa. É lógico, não vai fazer um serviço de faxineira. E o foco é sempre, primeiro, que a mãe e que o bebê estejam indo bem, estejam bem acomodados, estejam bem assistidos, esteja tudo andando bem. E aí, com isso andando bem, sobrando tempo, ela pode, inclusive, dar um tapinha na casa, botar uma louça ali na lava-louça,
fazer um chá para mim, ou alguma coisa ali, ajudar, dar, sei lá, uma aspirada na casa, uma coisa assim, um serviço bem básico de limpeza, elas também fazem, porque é realmente para tirar um pouco a pressão, não só da mãe, né, principalmente da mãe, porque imagina, se ela vai vir nos 8 dias depois do parto, é o período que você tá mais estragada, né, é o período que acho que você não consegue nem, não sei nem como que você vive, né, que é o período mais zumbi do negócio todo. Então, para já não, né, realmente não ter nenhuma pressão na mãe e também para ajudar o pai a organizar a vida ali nesse momento. Os pacotes que ela ofereceram diferenciam em tempo. Então, um dos pacotes são 3 horas por dia e o outro pacote eram 6 horas por dia. E aí a gente tem que escolher entre um dessas duas opções, que aí a gente está estudando alguns cenários do que fazer, de custo, de tudo. Mas eu acredito que isso é mais ou menos o que todo Kramzor deve oferecer por aí. Realmente não sei se tem vários pacotes. A gente gostou muito da pessoa que veio, da explicação que ela deu, mas o principal de toda essa história é que ficou claro uma coisa que, né, num primeiro momento vira um grande choque cultural, tipo, mas eu vou ter filho e 2 horas depois eu vou para casa? Como é que vai ser isso? Né, dá uma impressão que você está sendo jogado na rua e se vira. Beleza, que bom, você teve um bom parto, vai para casa e te vira agora sozinha. Mas não é desse jeito. Depois eu vou vir fazer um vídeo, que esse vídeo é tipo a expectativa, e depois um dia eu vou voltar a fazer esse vídeo da realidade, como é que foi todo esse processo. Mas, pelo que eu entendi nessa visita com a Kramzor e como isso funciona na prática, eu entendi que é uma maneira de compensar as pessoas justamente por não mantê-las no hospital, que o hospital tem um custo muito alto, né, para o seguro-saúde e tudo mais, mas ao mesmo tempo não deixar ninguém desassistido, não deixar a mulher, né, imagina, se eu não tivesse família, que tem a família do meu namorado, que também pode se dispor a me ajudar, tá vindo, né, alguém da minha família do Brasil também tá vindo para ajudar nesse momento, mas imagina se você não tem ninguém, se você é uma mãe solteira, não tem ninguém para te ajudar, você sai do hospital com 2 horas depois do parto e vai sozinha para casa e fica sozinha, é uma coisa bem, é uma situação bem, não sei nem como imaginar como é isso, porque deve ser muito difícil, não tô conseguindo imaginar nem eu com todo esse suporte, imagina sem suporte nenhum. Então é uma forma de reduzir o custo, porque no hospital o custo é muito alto de manter a pessoa no hospital, mas ao mesmo tempo não deixar ninguém desassistido, né? Se a minha opção fosse para ter o parto em casa, essa Kramzor também viria aí durante o parto ou logo depois que confirmasse o nascimento da criança, ela ia chegar em casa. Então também é uma maneira de você ter uma assistência especializada, porque, como eu falei, não é a parteira que fez 4 anos de curso, mas é uma pessoa que também passou por um curso, também entendi eu que é uma profissão menos regulada do que a parteira, mas ainda assim é uma profissão também em algum nível um pouco regulada, né? Uma profissão que exige essa especializaçãozinha, embora elas também façam serviços de limpeza, coisas gerais, mas elas têm um certo conhecimento para poder também auxiliar nesse período que é bem conturbado na vida de qualquer pessoa, de qualquer família. Acho que não é nem só da mulher, a mulher, lógico que está mais ferrada, mas acho que para o pai também, para a família, é um período conturbado, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas principalmente tenha ficado assim claro o que é esse serviço de Kramzor e que também desanuvie um pouco essa sensação de que os holandeses deixam a gente no vácuo, né? Porque é o que eu pensava, assim, que eu sempre fiquei me perguntando até antes de eu ficar grávida, como é que ia ser essa história de sair do hospital depois de 2 horas, 2, 3 horas, não sei, mas tão rápido. E agora minhas dúvidas começam a ser esclarecidas finalmente. Espero que também esclareça as dúvidas de vocês, ou pelo menos, né, preencha a curiosidade de vocês sobre como as coisas funcionam aqui, principalmente em relação ao sistema de saúde, que é sempre uma coisa que gera muita polêmica, discussão e conversa. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e obrigada por me assistir.